Boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, vou pedir desculpas pelo atraso, por problemas técnicos aqui que a gente estava resolvendo, mas agradeço já imensamente a participação, a presença de vocês e também quem está nos acompanhando pelo Teams ou vai nos acompanhar depois da voz gravada, todas essas apresentações e palestras que a gente terá no dia de hoje em alusão ao Setembro Amarelo. Qual que é o nosso objetivo? Depois eu vou falar para vocês aqui um pouquinho. É um projeto, esse projeto de 2020, a gente já começou a tratar dessa situação em 2020, e aí promovemos o primeiro seminário sobre saúde mental dos policiais, aqui, justamente com o apoio tanto da Polícia Federal quanto das entidades de classe, com a Associação da Polícia dos Servidores da Polícia Federal de Curitiba e do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Paraná. E é um projeto meio da Soninha, já que tem 2 anos que nós estamos amadurecendo e pensando na melhor maneira de tirar todo esse projeto do papel, para que ele tenha continuidade e não seja simplesmente no Setembro Amarelo, em alusão ao Setembro Amarelo, e no resto do ano nada se faz. Então, não é esse o objetivo é que seja um projeto perene, que tenha continuidade e que traga cada vez mais usuários, para que a gente mostre a real preocupação com a saúde mental de todos os servidores, não somente os policiais, que fazem parte do quadro de pessoal da Polícia Federal. Então, esse projeto começou, como eu já falei, né, em 2020. Eu e a Soninha, um projeto nosso, que ficamos claro, com o apoio dos presidentes, tanto do sindicato quanto da associação, e da Polícia Federal. Então, eu vou passar, se você quiser fazer só, antes de apresentar. Boa tarde. Boa tarde. Então, foi um projeto que a gente pensou realmente em vocês, em todos nós, né? Para que a gente tenha uma transformação aí na vida, na qualidade de vida de cada um. E nós estamos buscando exatamente isso, para que vocês todos tenham oportunidade. E não só os policiais, né, os servidores, mas os familiares também. O áudio. Ele não está fazendo. Tinha desmutado só. Desativar mudo.
eu botei mudo você, Divani. Para que deseja a todos bom conteúdo, né? Que seja enriquecedor para todos nós. Eu faço no começo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daniele. Eu e a Simone somos acadêmicas do oitavo período de curso de Psicologia da Unibrasil. E a gente, no semestre passado, iniciou um estudo sobre a saúde mental dos policiais. O nosso enfoque, inicialmente, foi nos policiais civis, né, da cidade de Curitiba. E nesse semestre, a nossa professora conversou conosco, né, e pediu para a gente abranger mais esse estudo, porque ficou muito limitado, né? E aí nós começamos a pesquisar e a gente verificou que, referente aos policiais federais, não há muitos estudos, na realidade, praticamente nada, né? Então, pode passar, por favor. Então, assim, segundo um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança, segundo o Fórum Anual Brasileiro de Segurança Pública, né, o número de policiais que tiraram a vida em serviço é muito maior do que o número daqueles que morreram trabalhando. Né? Então, segundo esse estudo que foi divulgado no final do ano de 2020, e aqui ele se restringe a policiais civis e militares, né? Em 2019, 91 policiais cometeram suicídio, os mortos em trabalho foram 72 e fora de serviço 101. Então, a gente vê que o número ele é bastante alto, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a saúde mental dos nossos policiais. E a nossa fala aqui é a partir disso. Quais são os fatores estressores, o que leva e o que vocês, né, podem começar a perceber no dia a dia de vocês para que vocês façam essa prevenção. O motivo da nossa fala aqui é a prevenção. Boa tarde. Meu nome é Simone. Então, pode passar. Antes da gente começar a falar, né, sobre saúde mental, a gente podia refletir um pouquinho, né, quem que é o causador de tudo isso? Quem que é o responsável, né, por trazer tantos transtornos na nossa mente? E assim, eu queria apresentar para vocês, então, o estresse. Porque a gente sempre está falando, né? Ah, estou estressada, hoje eu estou estressada, a mulher está estressada, mas o que realmente é o estresse? Então, né? O estresse, ele é uma emoção que ele é responsável por desencadear respostas fisiológicas no organismo, produzindo respostas de reação frente a estímulos do ambiente. Então, é super natural o estresse, né? Ele faz parte do nosso dia a dia. Ele acontece quando o mecanismo de alerta detecta ameaças, provocando alterações emocionais e físicas. Quando experienciado de forma crônica, pode desencadear adoecimento psicológico ou físico. O que isso significa? Que a gente vai, né, experienciar o estresse durante o dia. Né? A gente passa por situações que a gente considera ameaçadora. Lógico, ninguém vai morrer por causa disso. Mas a gente interpreta isso como algo ruim e o nosso corpo ele vai responder, né? De forma fisiológica e também de forma psicológica. Quando isso acontece, né? Por exemplo, em situações de pessoas que trabalham de forma com pressão, com riscos de vida, esse tipo de experiência do estresse acontece várias vezes durante o dia, durante semanas, até se tornar uma coisa crônica.
E a pessoa acaba perdendo o controle sobre isso, tá? E quando esse tipo de estresse crônico acontece dentro do ambiente de trabalho, a gente chama de estresse ocupacional, tá? Que é o resultado de estímulos negativos decorrentes do ambiente de trabalho, sendo responsável por gerar altos índices de abandono da profissão, insatisfação do trabalho, podendo levar ao afastamento da profissão. E o que a gente está vendo hoje, né, que é muito comum, a questão do suicídio. A pessoa fica sob tensão dentro do emprego e chega uma hora que ela não dá conta mais. Então, quais são os principais sintomas e sinais, né, que o estresse crônico provoca, né, no indivíduo? Então, nos sintomas físicos, fadiga, dores musculares, distúrbios do sono, cefaleias, problemas gastrointestinais, taquicardia, disfunções sexuais. Tem outros também. Tá? Os sintomas psicológicos, preocupação constante, medo, raiva, irritabilidade, tristeza, desesperança, problemas de atenção, memória, pensamento desorganizado e baixo autoestima. Os sintomas comportamentais são sintomas de esquiva e fuga. O que é isso? É quando você tenta não fazer aquilo, né? A gente conhece muito pela procrastinação, muitas vezes. Então, você acaba se esquivando daquilo que tá ameaçando o seu dia, né? Congelamento. O congelamento é quando você se depara com uma situação que acontece muito em pessoas que têm transtorno de pânico. A pessoa para, ela fica paralisada, né? Ela não quer sair do lugar, né? E o enfrentamento, que é aquela situação quando você se depara, né, com algo que você considera ameaçador, você acaba agredindo a pessoa, né, tanto de forma verbal quanto de forma física. O que a gente observou, né, como a Daniela comentou, que a gente começou fazendo esse estudo, e a maioria, né, das pesquisas estão focadas nos militares, polícia militar e polícia civil, a gente pegou só alguma coisa, porque é muita coisa, sabe? Então, o que mais aparece nessas pesquisas é a jornada de trabalho extenuante, imprevisibilidade de horários de acionamento, riscos iminentes de acidentes de trabalho, ferimentos e morte em confronto com criminosos. Então, é o que mais leva, né, o policial a um estado de estresse crônico. Então, como o nosso trabalho aqui, né, por isso que a gente trouxe a questão do estresse, é trabalhar com algo que vem antes, não deixar acontecer. Então, primeiro a gente precisa se conhecer o nosso corpo, as nossas limitações e entender aquilo que vai desencadear, né? Então, se eu estou sentindo, né, aqueles sintomas que eu falei antes ali, eu começo a perceber que eles estão aparecendo, tendo sinais, então é a hora de procurar ajuda. Então, nosso trabalho é trabalhar com a promoção da prevenção, justamente para não deixar aquilo se tornar crônico e chegar ao ponto do suicídio. Então, a conscientização sobre a saúde mental dos policiais é super importante, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Acho que todo mundo precisa conhecer que a doença lá existe, né? Ela está presente. Se não está com a gente, está com o nosso colega, então a gente precisa prestar atenção e precisa reconhecer isso também, porque muitas vezes a gente não aceita. Então, é importante ter esse conhecimento. Acompanhamento e verificação dos primeiros sinais, né? E sintomas de adoecimento, que é o que eu falei. Então, se você tem alguém que você conhece, e que de repente essa pessoa começa a mudar o comportamento dela, já é um sinal, né? Algo está errado ali. Então, é super importante, né? Essa sinalização. Realização de avaliação psicológica, que é muito importante para poder fazer o diagnóstico. Porque eu não sei o que está acontecendo, né? O estresse crônico, ele pode desencadear vários tipos de transtorno. Transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, pode levar também a questões, né, que não estão relacionadas à questão psicológica, mas a questões fisiológicas. Então, tem sérios tipos de a gente precisa ficar avaliando e analisando, né? Então, por isso é importante a avaliação psicológica, porque se não for uma questão de mente, aí o profissional ele vai fazer um encaminhamento para um especialista de acordo com aquilo que você vai falar na hora da entrevista. Encaminhamento para tratamento psicoterápico.
esse eu acho que meio complexo, assim, porque muitas pessoas, quando faz a avaliação, né, elas esperam já, né, vão para o psiquiatra, tomar medicamento, para ter um resultado mais rápido. E muitas vezes acabam não querendo fazer uma terapia, né? Até existe um certo preconceito, porque as pessoas não conhecem como que funciona uma terapia. Então, acho que é isso que eu gostaria de falar um pouquinho, né, da função da terapia, o quanto ela é importante, o quanto ela é eficaz. Por que isso é importante? Porque, assim, como a gente viu antes ali, né, na questão psicológica, do sintoma psicológico, a falta de atenção, problemas de memória, né, irritabilidade, pensamento desorganizado, que o pensamento ele é responsável pela nossa interpretação do meio. Então, ele está afetado. Então, pensa assim, né? Se eu estou com todos esses sintomas, né? Eu não sei quem eu sou, eu não estou funcionando mais do meu normal. Mas eu acredito que eu estou normal, porque a doença, ela que está me funcionando. Então, a terapia vai fazer o quê? Né? As pessoas percebem que você está diferente, mas você não percebe isso. É justamente aí que entra a terapia. Você está com a lente da doença, né? Então, você se comporta de forma com raiva, com medo, com tristeza. E o terapeuta, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, tirar essa lente e vai te colocar outras lentes de como que você pode observar o mundo. Então, essa é a função, né? Você vai sim precisar da medicação, se for necessário, mas a terapia, ela é super importante justamente para trabalhar, para você se autoconhecer, você perceber a sua doença, né? E vai te dar formas de enfrentamento, de como você vai lidar com isso, porque muitas vezes isso vai afetar toda a sua família, né? Os seus amigos, o seu trabalho. E é super importante toda a equipe do trabalho também fazer esse tipo né, de análise, porque não adianta eu fazer o tratamento, mas o ambiente, as pessoas, continuam me dando atenção. Então, se todos estiverem envolvidos, né, nesse processo, todos também vão ganhar com isso, né? Todo mundo vai trabalhar melhor, né? As coisas vão fluir muito melhor. E, assim, eu acho que é bom para todos aí, né? Não adianta fazer somente com um só. Eu acho que todos têm que estar envolvidos nessa situação. Nós estamos fazendo esse trabalho, né, como nós falamos, e nós temos um questionário de avaliação de síndrome de burnout, que não sei se vocês conhecem, mas é essa síndrome de esgotamento do trabalho. Então, eu vou passar para a Luciana depois, né, para ela disponibilizar para vocês. Ali você consegue identificar qual é o teu nível, né, de estresse no trabalho. É um teste simplesinho, assim, né? Só preencher alguns dados e aí faz uma contagem. Eu vou disponibilizar para a Luciana para que ela disponibilize para vocês, porque aí, ali vocês já têm um sinal, né? Nossa, eu estou aqui já no pré-burnout, já estou em um burnout, então é bem importante. Vou disponibilizar para ela, daí ela disponibiliza para vocês. Gostaria de agradecer a Luciana aqui por nos disponibilizar essa fala, né, a todos que estão aqui, os que estão assistindo pela internet. E seria isso. Muito obrigada. Uhum. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Fala o áudio. Agora está o áudio aqui. Boa tarde mais uma vez. Então, eu vou passar para vocês aqui como é que nós chegamos nesse objetivo de estabelecer esse convênio, passar toda a importância de estarmos aqui hoje. Então, nós temos dados da Organização Mundial de Saúde. Muitas pessoas pensam que o suicídio é uma realidade muito distante e que nunca vai acontecer com alguma pessoa próxima a nós. Só que, segundo a OMS, essa não é uma realidade. Infelizmente, eles mostram o contrário. Então, elas já apresentaram, falaram um pouquinho de dados para vocês, vou falar mais um pouquinho. Então, entre 50% e 75% das pessoas que tentam suicídio, elas falam antes. Normalmente, elas externalizam esta vontade, né? Sentimentos e planos antes de cometer o ato. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o ato no mundo. O que significa que depois de uma palestra de 30 minutos, 180 pessoas cometeram suicídio no mundo.
Em um ano, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida. Os números são alarmantes. E 90% desses casos poderiam ter sido evitados. Por quê? A maioria deles está relacionado a doenças mentais. E com qualquer doença, tem diagnóstico, tratamento e prevenção, certo? Agora eu vou passar para vocês, nós falamos dos números mundiais, agora os números entre policiais. Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 concluiu que o suicídio de policiais no Brasil cresceu 55%, porque em 2020 eram 65 mortes anuais, e isso mortes relatadas. Ainda a gente tem as subnotificações, considerar subnotificações. E em 2021 esse número pulou para 101 mortes. O Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio fez um programa, um projeto e um estudo com 18 mil policiais brasileiros, dos quais 3,6% disseram já ter tentado suicídio e 18% admitiram ter pensado em algum momento da sua vida tirar a própria vida. Agora nós temos os números da Polícia Federal. Em 2019, o Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, junto em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB, eles pagaram um estudo para que fizessem a taxa de suicídio dentro dos quadros de servidores da Polícia Federal. E eles apresentam, inclusive, um nível de sofrimento psíquico não apenas de vítimas de autoflagelo, mas de outros que não tomam essa decisão ou, ao tomarem, não conseguem consumar lá. Então, os números da Polícia Federal são críticos desde 2012. Essa curva não decresce, pelo contrário, ela só aumenta. Esses números só aumentam a cada ano. E nos últimos 5 anos, isso nós estamos falando em 2019. Então, esse estudo foi de 2014 a 2019. 50 servidores da Polícia Federal foram vítimas de mortes autoprovocadas. E uma média de 10 servidores por ano. É um número muito alto. E nós, alguns no próprio local de trabalho, dentro das superintendências ou das descentralizadas das delegacias da Polícia Federal. A taxa de suicídio dentro da PF é de 71,43 por 100 mil servidores, se a gente for considerar todos os cargos dentro da polícia. E quando a gente considera apenas os cargos de policiais, não incluindo os cargos administrativos, esse número cresce e vai para 84,61 por 100 mil policiais. Concluiu-se que o policial federal brasileiro é 15 vezes mais propenso ao suicídio que o restante da população do país. E se a Polícia Federal fosse um país, seria o primeiro no ranking de taxa de suicídio no Brasil. Em análise comparativa, a Polícia Federal ocupa o ranking mundial de suicídios entre as taxas nacionais e o ranking mundial de suicídios entre as forças policiais. E esse estudo foi feito comparando-se as polícias judiciárias brasileiras, e aqui, exceto as polícias militares. Quais são os objetivos desse projeto? A sensibilização, a prevenção e a manutenção do tratamento e da saúde mental. Então, a promoção da saúde mental dos servidores da Polícia Federal como um todo, a melhoria das relações de trabalho, ensejar a valorização da vida, incentivar ações de identificação e promoção de tratamento a sintomas antes que os mesmos sejam considerados transtornos mentais. Sensibilizar os profissionais da segurança pública sobre a importância da saúde mental e psíquica. Auxiliar no reconhecimento de alguns sintomas e na busca por ajuda especializada. Promover o enfrentamento a doenças psíquicas e também ao suicídio. Quebrar o preconceito, aqui, estereótipos e estigmas, que é muito forte dentro da nossa profissão, dentro do nosso órgão. A gente quer promover o autocuidado com cada um dos servidores e também com seus familiares. Então, nós queremos trazer a família para o tratamento, caso ela precise. Promover o equilíbrio emocional para lidar com situações de estresse cotidiano.
e identificar o problema. Se aquele problema é passageiro, ou não, qualquer pessoa, até a fala da Soninha, né, antes, qualquer pessoa pode se sentir um pouco deprimida em alguma fase da sua vida, ou passar por uma situação de estresse temporário, né? Ou uma separação, um problema familiar, um problema de alguma doença na família, acúmulo de trabalho, sobrecarga, enfim. Então, a gente precisa aprender a reconhecer e buscar ajuda antes que isso se torne crônico, né? Então, buscar ajuda. Essa ajuda, ela pode ser temporária ou não. Então, não tem problema você começar uma terapia, você ter alta daquela terapia, e depois, mais para frente, você está passando por uma outra situação e, novamente, você precisa de ajuda. Isso não tem problema nenhum. A gente precisa reconhecer que precisamos de ajuda em algumas fases da nossa vida. E também, se estivermos com alguma doença já instalada, uma depressão, ansiedade, um burnout, como a Guilherme falou, essa ajuda tende a ser mais especializada ainda. O que a gente tem que chegar à conclusão é que reconhecer os sintomas em si, nós mesmos, e também nos nossos colegas de trabalho ou nos nossos familiares. Nós nos atentarmos que não é frescura, não é mimimi, né? Não é ser maluco, porque aqui na polícia a gente ouve muito, é maluco, o cara é maluco. Não é ser maluco, não é mimimi, não é nenhuma frescura, não é preguiça de trabalhar, não é o cara ser folgado, ele pode estar passando realmente por uma situação, nós temos que aprender a reconhecer isso. Então, só um pouquinho, não sei nem que eu vi aqui, por favor. Aqui. Essa última parte aqui é o que a maioria das pessoas que adoecem ouve muito, né? Então, eu quero dizer só que pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, sim de inteligência emocional. E que algumas atividades ajudam, mas elas não necessariamente curam, porque quem tem a doença ou está passando por um problema, pode ouvir muitas vezes seus colegas, dos seus familiares, de pessoas próximas, isso é frescura, vai dar uma volta no parque, vai ver o sol, vai rezar, vai para a igreja, falta de Deus, né? É só você fazer uma oração que passa. Não é bem assim. É lógico que a prática esportiva, você estar em um ambiente agradável, saudável, ajuda, mas não é só isso. Assim como uma pessoa que tem qualquer outra doença, pressão alta, diabetes, alguma coisa assim, ela não vai dar uma volta no parque e vai sair curada. É a mesma coisa. Então, a depressão, a ansiedade, entre outras doenças psíquicas, elas são doenças como qualquer uma. Então, não é, eu vou dar uma volta no parque, ou eu vou para a academia um dia e vou sair de lá curada. Não é assim que funciona. Então, as terapias são extremamente importantes. Pode passar. Então, eu quero o seguinte, que essa oportunidade signifique o ponto de partida para que todos nós, servidores da Polícia Federal, reconheçamos que não estamos sozinhos nessa jornada, que nós estamos aqui para apoiá-los, tanto sindicato quanto associação, e nós puxamos para essa parceria também a Superintendência da Polícia Federal no estado do Paraná, né, para que promova sempre atividades que reforcem essa busca pela ajuda, né? Então, a gente vai tentar redefinir o significado de saúde mental dentro da nossa instituição, identificar o que nos perturba, para a gente saber como agir e reagir diante das vicissitudes diárias, a orientar, a não transformarmos nossas dificuldades em sofrimentos pessoais. E o nosso objetivo principal é mostrar que você não está sozinho. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para apoiá-los. E aqui ontem assisti uma palestra que foi disponibilizada também no Teams sobre o Setembro Amarelo. Foi uma iniciativa do Grupo de Ajuda Psicossocial da Polícia Federal em Brasília. E quem não assistiu, se por acaso for gravada, eu falo para assistir, porque foi muito boa. E aqui eu pego emprestada a fala do colega, que é o Edir Paixão, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, que é mestre em saúde pública, né, pela Universidade Federal do Ceará, e representante internacional de psicologia de emergências. E ele teve uma fala que me chamou muita atenção e eu resolvi colocar aqui para vocês também. Em matéria de suicídio, a esperança não é a última que morre, é a primeira que morre. Então, quando a pessoa perde a esperança, ela se encontra como um barco à deriva. E nós, quando a gente não encontra essa esperança em alguém, em algum colega de trabalho, você vê que essa esperança acabou, partiu, ou em algum familiar. Eu quero que todos saibam que nós podemos ser a esperança de alguém.
Não vou falar assim. Então, aqui, ó, ele falou também da tríade da vida, que é a compaixão, a esperança e a conexão. Então, essa conexão, tanto nas relações pessoais, é importantíssima, principalmente nos momentos de crises e de estresse. E um recado que a gente tem que dar para os nossos colegas. O policial também chora. Não tem que dar conta de tudo. E tem que se dar um tempo. Muitas vezes você tem que dar um tempo. Você não tem que ser o cara para tudo e para todos, inclusive para a sua família. Muitas vezes você é o cara ou a mulher da família e você não tem que dar conta de tudo. Uma hora você tem que reconhecer que é preciso pôr freio. E aqui é um recado, né, nosso, que seja paciente com você, não se cobre tanto, não queira acertar sempre, porque o caminho é longo e os nossos aprendizados são eternos, né? Aí tem, agora eu vou apresentar, pode passar. Aqui eu quero só fazer uma propagandear, na verdade, como é que eu falei lá no início, como é que tudo começou. Então, a gente fez já um evento, foi o primeiro seminário sobre saúde mental, em 2020, Setembro Amarelo, Todos pela Vida. Os vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é Simpep-PR. Então, tem 3 vídeos, um sobre ideação suicida, precisamos falar sobre isso, escolha pela vida. O outro se chama Como Identificar as Reações Normais, as Dificuldades da Vida, os Sintomas de Sofrimento, ambos da doutora Lucy Pfeiffer, que foi nossa parceira na época, para fazer essas palestras. E o que são comportamentos de risco, com a doutora Márcia. Então, diga assim, a vida, enquanto houver vida, a esperança viva, foi o nosso slogan na época, em 2020, quando nós tivemos a ideia de amadurecer esse projeto. Pode passar. Quais são os nossos desafios com esse projeto? Esses desafios que eu coloquei aqui, vou passar rapidamente, porque são muitos, partiram do quê? Nós, na época desse seminário, deixamos aberto para perguntas, questionamentos, e qualquer opinião, crítica, sugestões que os colegas que participaram do seminário pudessem nos passar anonimamente. Então, aqui estão, nós não tivemos acesso a quem nos enviou, mas é em cima disso que nós vamos ter que trabalhar. Então, agora eu direciono essa fala para vocês, que são os profissionais que vão nos atender, ou até para vocês, Dani e Simone, que vão também trabalhar em cima desse foco com policiais. Quais eram os desafios e as dúvidas mais frequentes que foram citados no seminário? Como olhar para o meu colega de trabalho, amigo ou familiar que está ao meu lado e perceber as tendências, sinais de depressão ou outros sintomas mais graves? Como que eu identifico? Como que eu abordo esse assunto com o meu colega? Como é que eu posso ajudá-lo? Como saber se eu também não estou precisando dessa ajuda? Se há estratégias para lidar ou melhorar a saúde mental dos profissionais da segurança, principalmente os que atuam em delegacias especializadas, que veem frequentemente os casos absurdos, como são as de violações de direitos, como, por exemplo, as delegacias das mulheres e crianças, investigações de material de abuso sexual infantil. Como fazer com que o policial que trabalha na ponta, nas ruas, nas delegacias, atendendo o público e também lidando com o crime diretamente, perceba que precisa pedir ajuda a um profissional de saúde mental. Como minimizar conflitos no trabalho gerados pelo desgaste ou descontrole emocional. Quando a pessoa percebe que está sobrecarregada, necessitando de ajuda e até mesmo do afastamento do trabalho, mas ele tem uma ansiedade gerada justamente pelo fato de se preocupar se eu me afastar. Quem é que vai fazer meu trabalho? Quem é que vai ficar no meu lugar? O que vão pensar de mim? O que é que vai acontecer? Certo? Como lidar com essa situação? Nós temos várias questões, principalmente com relação aos aposentados. Como readaptar a sua vida na aposentadoria? Muitos colegas, que são os antigões, que nós chamamos, viveram para a polícia. Não sabem como é a vida fora da polícia. Eles têm uma dificuldade imensa e muitos têm tendência ao alcoolismo depois que saem daqui, ou mesmo estando no estresse no dia a dia do trabalho. Comportamentos de risco. Existe uma classificação nível? Como é que eu sei qual é o meu comportamento de risco, que seria o de drogas, ilícitas ou ilícitas? Até onde vai o meu limite
que eu estou precisando de tratamento. Aquilo ali já pode se tornar uma dependência química. Hereditariedade e problemas psiquiátricos e ideação suicida. Quando a vida traz muitos problemas, como que eu lido com isso sem afetar a minha saúde mental? Aposentadoria precoce e readaptação da vida fora do trabalho. Como ajudar a família de um suicida? A importância da assistência psicossocial aos policiais com afastamento por problemas psíquicos pela instituição, quando muitos são afastados, e a importância deles estarem afastados por problemas psiquiátricos, mas manterem o tratamento fora dos quadros da polícia, estando fora, e não simplesmente estar afastado por si só e não dar continuidade ao tratamento. Como sabermos sintomas prévios que antecedem ao suicídio, né? Gostaria de saber mais sobre depressão infantil, que aí eu trago essa questão por conta justamente da gente estender o atendimento aos familiares, né? Filhos, esposas e maridos. O porquê da deficiência do Estado em proporcionar acompanhamento psicológico aos seus agentes de segurança. É uma questão que ninguém sabe responder ainda. Como proceder na escola, a segurança de alunos, pais e mestres, que aí também entra os familiares. Qual é o índice de risco de hereditariedade para pessoas com histórico familiar de suicídio recorrente? O que vem causando aumento do número de suicídios entre adolescentes e jovens adultos, que é cada dia maior. O que tem motivado, pelo menos em tese, o aumento de suicídios nos âmbitos das mais diversas corporações policiais, inclusive na Polícia Federal. Então, o acúmulo de funções na instituição por falta de efetivos, se isso também pode ser um causador de estresse. Qual é o papel dos gestores na implementação de ações de saúde do trabalhador em suas instituições? Como olhar, esse aqui a gente já falou, como olhar para o meu colega e diagnosticar se ele tem alguma alteração. Se questões salariais também podem ser causas primordiais ou complementares ao suicídio. Esse já foi, né? Comportamento de risco. Uma outro estudo que nós vamos fazer é como restituir o porte de arma para servidores que retornam de licença médica. Quando eles estão afastados e perdem o porte de arma, como é que nós vamos saber quando ele está apto a portar uma arma novamente? Isso é um desafio. Como lidar com crianças, filhos de depressão com ideia suicida? Como perceber sinais de depressão e ideias suicidas de novo? Né? Como você vê que esse de perceber ideias suicidas dos familiares no trabalho foram perguntas recorrentes. Ou seja, o que me demonstra que as pessoas querem realmente ajudar e perceber se o seu colega está precisando de algum auxílio. Como minimizar os conflitos no trabalho, gerados pelo desgaste e descontrole emocional, né? Esse já foi. Pode. Agora eu vou falar para vocês como é que vai funcionar o nosso convênio, né? Os convênios, na verdade, que é mais de um. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Ser sindicalizado ao Simpef Paraná simultaneamente e associado à Associação de Servidores da Polícia Federal em Curitiba, vai funcionar assim: o titular, que é o servidor da PF, sindicalizado e associado, terá subsídio de 80% e arcará com 20% do valor restante diretamente no consultório. Os seus familiares terão 60% de subsídio e arcará com 40% do valor restante pagos no ato da consulta. Se a pessoa for somente sindicalizado ou somente associado à SPF Curitiba, o titular servidor da PF terá um subsídio de 70% e arcará com 30% do valor restante diretamente no consultório, e seus familiares terão 50% de subsídio. O valor que nós acordamos com todos os profissionais para que fique padronizado é de R$ 150 por consulta, ao limite de uma consulta semanal, né, subsidiada pelo sindicato. Então, quando o titular vai precisar de ajuda, se ele for associado sindicalizado, ele vai pagar por uma consulta psicológica apenas R$ 30. E qual é o objetivo desse convênio? Que nós temos uma prioridade. Além disso, nós sabemos que muitos colegas têm o plano de saúde da Unimed, da associação. Nós temos também, os profissionais da Unimed vão continuar atendendo, mas da maneira que a Unimed atende, que a gente
percebe que não há uma celeridade nesses atendimentos quando os nossos colegas precisam de um atendimento célere e muitas vezes imediato. Então, o objetivo disso é que esse atendimento seja imediato, que nós temos a prioridade junto com esses profissionais, para que, quando a gente busca ajuda, nós sejamos atendidos naquele momento de necessidade. Então, aqui, a gente vai finalizar com as orientações que nós já falamos ao longo do tempo aqui, que pedir ajuda não é ser fraco, é ser forte. Se você identificar alguém que precisa de ajuda, estenda a sua mão, ofereça o seu ombro, dê um pouco da sua atenção. Escute, a dor do outro não é drama, não é frescura, não é falta de fé, não é fraqueza, não devemos julgar, nós devemos acolher sempre. Né? Então, a gente precisa se dedicar aos outros, e saúde e bem-estar são assuntos, né, que todas as pessoas, e são também formas de prevenção ao suicídio. Aí, agora eu vou apresentar para vocês os profissionais, daí eu gostaria que vocês viessem aqui, na ordem, para que vocês conheçam, né, o rostinho de cada um deles, porque a gente quer falar também que todos vão poder fazer atendimento online, que o objetivo é atender também o restante do Paraná, os sindicalizados. Então, eles vão poder fazer atendimento online, se a pessoa preferir, não sair do conforto da sua casa, e que aqui em Curitiba os atendimentos também poderão ser presenciais. Então, a Daniele Aparecida Zacachu Alves, eu vou pedir para você vir aqui, Dani, para a gente apresentar um pouquinho. De todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao grupo por estar colocando nessa situação de poder fornecer o nosso trabalho, favorecer, né, para que vocês tenham acesso mais amplo, né, à psicologia. Como a Contralor falou, a questão da Unimed, eu trabalhei lá por 4 anos, né, tive o prazer de atender alguns colegas de vocês, algumas pessoas aqui da PF, e não há resistência, como a questão de tempo, uma de muito cheio, de muito ampla, e o tempo de atendimento também, em geral, é 30 minutos. Eu sou psicóloga especialista com crianças e adolescentes. Quando você tem um problema na família, geralmente você pode ser o paciente identificado, mas o familiar teu também pode ser nessa pessoa e acaba contaminando a doença mental. É uma coisa que um doente acaba adoecendo a família toda. Identificar quem é essa pessoa acaba se tornando uma coisa complicada. Então, o meu trabalho, apesar da minha especialização ser com crianças e adolescentes, o meu público-alvo sempre foram os adolescentes e jovens, né, mais jovens. No geral, sempre, na grande maioria, com ideação suicida, né, chegando no consultório bem em estado bem comatose, e o trabalho acaba se estendendo para a família também, né? Trabalho com crianças também. Eu tenho formação em TCC com crianças e adolescentes e tenho uma formação em EMDR, que é uma técnica apropriada para trabalhar com traumas intensos e de difícil acesso, né, com terapia. Então, se algum colega, alguma pessoa já passou por algum tipo de terapia prolongada, não teve o resultado efetivo, o MDR vem com uma solução com resultados maravilhosos. Né? Uma das técnicas mais aplicadas nos Estados Unidos, principalmente com veteranos de guerra, e os resultados sempre são muito fabulosos. Deixo aqui o meu contato, deixo, né, meu endereço fica ali no calçador da Rua 15, né, de fácil acesso para todas, e coloco à disposição também. Tá? Até eu vou só complementar a fala da Rosilene, que é o seguinte, não ficou pronto o nosso material, que vai ser e também vai ser enviado por e-mail e também no WhatsApp do sindicalizado, os contatos de todos os profissionais, né, os contatos, o endereço e telefones de contato para marcação dessas consultas, desses atendimentos, tá? Então, nós vamos disponibilizar para vocês, só o nosso material, a gente não tem tempo hábil para ficar pronto hoje, mas a partir da semana que vem já vai ser disponibilizado. Tá? E a próxima é a Luciana Ferreira Cristóvão, pode vir aqui para falar um pouquinho. E daí o próximo, vocês, acho que vocês podem vir todos e falar, cada um pouquinho
da parceria da atividade pessoal. Me chamo Luciana, sou psicóloga aqui há 10 anos. E assim, diante das queixas que eu tenho encontrado, trabalhado mais a questão da adultos, família e aconselhamento de casais. Eu acredito que as pessoas, o ser humano, né, é um todo. Então, quando a gente olha para essa saúde como um todo. E assim também são os problemas. Não é uma pessoa que é o problema, não é uma pessoa que causa o problema, mas é como eu olho para esse problema. Então, a linha que eu trabalho é uma linha que responsabiliza aquele que dá início a isso. O que aquela pessoa pode mudar, o que aquela pessoa encontra de inadequado no seu comportamento, na sua vivência, na sua relação com o outro. Toda a abordagem psicanalítica. Atualmente faço parte do grupo de estudos psicanalíticos e assim, o que eu mais queria deixar para vocês, tudo já foi dito, né, com muita louvor, assim, a proposta está sendo feita. Agora cabe a cada um a escolha, né, de se cuidar. Como a Luciana, todos falaram aqui, diante de uma situação, especificamente os colegas dos sociais federais, a questão é acolhimento. E para eu acolher outro, primeiramente, acolher as minhas necessidades. Né? E para eu poder olhar, poder trabalhar, eu tenho que estar olhando para mim. Como eu estou vivendo, o que eu estou vivendo, que respostas eu estou dando àquilo que o mundo está me trazendo. Então, é questão de escolha. Deixo para vocês assim, é uma oportunidade, um momento que vocês estão tendo de fazer a primeira escolha de vocês. Dessa forma, poder ajudar também seja família, seja a sociedade também. Estou à disposição, agradeço a iniciativa e acredito que vão ter muitos frutos positivos ao longo da vida. Muito obrigada. Era isso. Agora, a gente tem 4 profissionais que atendem no mesmo local, que é Casa Verde, né, que é a Água Verde. Eu agora estou vendo uns lives, eu acho que eu não fiz endereço, mas como eu falei, a gente vai disponibilizar, pode passar. Pode vir, Lucas, que eu acho que se vocês quiserem um espaço, trabalham no mesmo espaço, você fica aqui perto de vocês. Você apresenta? Eu acho que sim. Porque a gente tipo assim, a apresentação, para o pessoal conhecer vocês, identificam, para poder depender, e tudo mais. Era ótimo. Tá bom, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas. Eu responsável também pela Casa Verde. Eu acho que em conversa com a Luciana, que eu agradeço a Luciana, a Luciana falou coisas importantes que me fez pensar, né? Falou sobre a esperança, né? Que eu acho que muito desse trabalho, quando às vezes falta esperança, a gente tem que emprestar, né? Então, até que a pessoa possa caminhar, né? Ali em diante por conta própria. Tá? Eu sou psicólogo clínico, sou especialista em alcoolismo, eu faço trabalho, eu falar dessa minha hoje trabalho focado com casais, né, e com família. Porque as questões de sintomas familiares são bem importantes para a gente trabalhar. Basicamente é isso. A gente pensou, né, que funciona de formar um time em que a gente possa disponibilizar opção para vocês. Vocês ter poder de escolha, ver com quem se identifica, porque
A gente sabe que psicoterapia tem que ter uma identificação, tem que ter, né, um vínculo. A gente, às vezes, não é uma questão de que define, não é uma ideia de quem é o melhor profissional, mas aquele profissional que de fato vai me ajudar. Aí eu tento acreditar nisso. Então, é uma relação de vocês poderem estar escolhendo, fazendo contato, fazendo uma tentativa. Uma coisinha que eu vou passar para os colegas, eu sei que o tempo de todo mundo é bem precioso, né? Mas você me fez pensar em algo que nossos autores da psicologia falam, que é o Paulo Jung. Ele vai falar algo muito importante, eu acho que esse é um período de pandemia, fez a gente pensar algo. Ele diz que é importante a gente olhar para as pandemias mentais, né? As epidemias mentais, aquelas que às vezes a gente não dispõe de recurso para tratá-las, né? A não ser que a gente aprenda a construir. Isso, né? Coloco à disposição, vou passar para os colegas, tá? Agradeço a oportunidade, eu acho que nossa estação, o Chato, é uma iniciativa importantíssima, né? Acho que a questão que trouxe ali, né? Por que será que é tão difícil oferecer, né, essa possibilidade de tratamento, ou seja, as próprias instituições, talvez pelo desconhecimento, né? Desconhecer a importância dessa epidemia que é o suicídio, né? A gente precisa olhar para isso, tá bom? Mas obrigado, gente, e estamos à disposição para passar para os colegas, tá? Gabriel, no meu espaço por lutas também, né? Então, me formei ali no período de 2018, né, na PUC. Em seguida, eu fiz formação também em psicologia clínica, né, residência. Tem aí a minha demanda, a minha área de atuação mais específica da clínica clínica, alcoolismo, né? Acho que ela pontuou algo bem importante, né? Que acho que não só na aposentadoria, né, mas em tudo aí também, né? Da polícia é algo que aparece bastante, né? A violência clínica, o alcoolismo, como se tem muito preconceito, né? Acho que de poder falar dessa doença, né? Se caracteriza muito algo como moralista, algo muito pejorativo, e não se vê como algo de doença também, né? Então, atualmente, trabalho ali na Casa Verde, né? Disponibilizo esse espaço também para poder estar atendendo, né? Meu público maior é jovens, né? Adultos, adolescentes também. Então, fico à disposição para poder, né, fazer esse espaço de acolhimento para vocês também. Boa tarde. João Felipe, também faço parte aí da Casa Verde, né, pessoal. Eu atendo adolescentes, adultos, e assim como já foi mencionado anteriormente, eu trabalho com adolescente, é um trabalho também com a família. Eu sou especialista na área de diversidade, inclusão e educação. Existe um interesse, né, em olhar para a questão da mulher, para a questão de ser mulher, ser homem, a sociedade como um todo. Agora, sou especializando na área clínica também, na clínica indiana, no caso, como mencionado aqui, adultas. E também tenho uma experiência em foco no estudo da questão do atendimento de homens, né? Eu faço parte também de atender homens vítimas de abuso sexual, justamente por essa questão que é algo que talvez possa fazer parte da discussão da Polícia Federal, né? Que é o quanto nós somos oprimidos, né? Falar sobre nossas fraquezas, sobre nossas questões, sobre nossas dificuldades, sobre nossas responsabilidades. E eu tenho um foco também nesse atendimento, assim como toda a que eu já tenho, mas está me evolucionando. Quer ser lá na sociedade, quer ser mulher, quer ser atravessamento na cidade cantando, né? Para esse serviçamento. Eu agradeço a oportunidade de estar caminhando juntos, eu parabéns por essa iniciativa, que eu acho que é bem legal. É caminho contra a maré mesmo, isso é muito bom. Isso à disposição. Olá, boa tarde, eu me chamo Jacilene. Sou formada desde 2016 e desde então saí da faculdade e comecei aos meus estudos na psicanálise, então eu gosto muito. Fiz residência também recentemente com meus colegas em dependência química e transtornos emocionais. Desde então trabalho também com esse público. Mais jovem, como disse a Adriane, então são adultos e adolescentes também. E também me coloco à disposição de vocês.
para 4,5, eu estou na Casa Verde também, trabalho numa instituição também de dependência química. Queria agradecer também a oportunidade, eu acho que é muito importante, assim, que vocês estão vendo. A minha aula falou assim, acho que tem muito preconceito ainda, muito difícil ter acesso ainda à psicologia, mas acho que juntando forças a gente consegue, vocês chegam lá também. Acho que é muito importante esse momento que a gente está tendo aqui. Quero agradecer muito. Obrigada. Então, só para finalizar, eu vou deixar registrado aqui endereço e o contato dos profissionais, mas, enfim, como eu já tinha dito, a gente vai passar para vocês, nós vamos passar para vocês nos folders ou via WhatsApp, enfim, e-mail, de alguma maneira vai chegar nos sindicalizados todos esses contatos e os endereços de cada profissional, tá? Eu vou começar lá na ordem, né? A Daniele atende na rua 15 de novembro, número 270, no centro de Curitiba. Contato é o 941 DDD 991868848, né? Eu vou falando, vocês me corrigem, explicação também. Aí, a Luciana Ferreira Cristóvão, né? O contato é o 41 9959 27581. Ela atende na clínica Psicampus, na Coronel Lucídio, número 1625, na Água Verde, Curitiba. E a Casa Verde, eu vou precisar de uma ajudinha aqui. Não está fácil aqui para pegar. Para trás nas mensagens. Então, fica na rua Petit Carneiro, 453, na Água Verde. Já está aqui. E o total, 453, achei. Eu vou passar para o contato da clínica direito, né? Porque daí na clínica tem 4 profissionais, eles são, né? Os 4 profissionais, né, que se apresentaram agora para vocês, então 99923-4554. Isso tudo nós vamos passar para vocês depois em um material impresso, direcionado. Então, só comentando assim, referente aos colegas do interior também, estendido, né, a todos os colegas, todos os policiais familiares também do interior. Então, para só deixar registrado aqui que vai ser online também para todos os colegas e familiares que necessitarem, tá bom? Então, eu quero agradecer novamente, né, a todos, aos profissionais que toparam esse desafio com a gente, né, a todos os profissionais, a apresentação da DDE, a solidariedade, e aos presidentes do Sindicato da Associação, o Cássio e Madruga, que estão aqui por ter comprado a nossa ideia, vamos dizer assim, e nos ajudado a tirar do papel e fazer com que isso se tornasse, na verdade, era um sonho, né, esse projeto, e fazer com que ele saia do papel e se torne uma realidade. Então, agora, para isso dar certo, a gente só depende de cada um de vocês. E procurem e busquem esse auxílio psicológico, né? Nós disponibilizamos esses profissionais para que vocês busquem esse auxílio numa menor chance possível de que vocês achem que estão precisando, não precisam ter certeza, né? Eu acho que eu estou precisando, busquem esse atendimento, vocês podem se identificar, poder escolher o profissional que vocês mais se identifiquem. E vou voltar a falar que o nosso objetivo é a prevenção e é que a manutenção desse tratamento, dessa saúde mental entre todos os servidores da Polícia Federal. Porque quando a gente também consegue tratar o ambiente familiar e o ambiente de trabalho, todos ganham, né? Então, todo mundo só tem a ganhar, a administração tem a ganhar, cada colega, o seu companheiro de trabalho, o seu familiar, só tem a ganhar. Então, não há perdas nessa parceria, né? Nós só temos ganhos. Eu espero que vocês aproveitem, né? Com, assim, a máxima propriedade possível e agradeço toda a disponibilidade de vocês. Vocês querem finalizar?
E agradecer, né, também o Sindicato dos Policiais Federais do Paraná, né, o Madruga e presidente, a Associação dos Servidores da Polícia Federal de Curitiba, porque esse projeto só está acontecendo, né, porque houve toda uma diretoria apoiando, né, e também agradecer a superintendência aqui da Polícia Federal por também deixar esse espaço, conceder o espaço, né, para que nós possamos tentar trazer, né, uma oportunidade para todas as pessoas aqui, para todos os colegas, todos os familiares que, se precisarem de ajuda, saibam que não estão sozinhos, nós estamos aqui e, com certeza, tem excelentes profissionais, basta olhar e escolher aquele que mais vocês se identificam, tá bom? Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença de todos, né? Dos profissionais pela disponibilidade de tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Não? Tá tudo certo?